E tem aumentado o número de casos de animais contaminados com o vírus da raiva. Até uma pessoa que cuidava de animais de rua foi infectada e morreu. Sobre esse tema, nós vamos conversar agora com o médico veterinário Marcos Rezende, que já está aqui ao vivo com a gente. Marcos, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Sempre bom estar aqui ao vivo conversando contigo, ainda mais sobre esse tema tão importante, Carol. Pois é, Marcos, a que se deve esse aumento aí de casos da doença? Carol, nós, proprietários de animais domésticos, também pecuários, a gente acabou ficando relapso com a raiva. A raiva é uma doença, uma zoonose. Ela é transmitida dos animais para os seres humanos e tem aumentado bastante o número de casos de animais domésticos com raiva. E a raiva ela é transmitida, Carol, pelo contato da saliva dos animais contaminados, que podem estar com raiva furiosa ou não, com algumas terminações nervosas, como mão. Então, muitas vezes, essa maior proximidade nossa com os animais e também a diminuição da incidência, da frequência de vacinação, tem causado esse maior aumento de casos de raiva, que é uma doença, diga-se de passagem, sem cura. Pois é, Marcos, e quais animais estão sendo mais afetados pela doença neste momento? Tem algum em específico? Carol, todos os animais, todos os mamíferos, eles são suscetíveis à raiva, tá? Desde o morcego, que costuma ser incriminado como grande transportador da raiva, o morcego ele também é uma vítima da raiva, né? Ele é contaminado com o vírus e ele acaba fazendo a sua pastejo e transmite para os outros animais. Mas todo mamífero, ele é suscetível à raiva. E isso inclui, Carol, os mamíferos silvestres. As pessoas, a gente gosta de fazer um contato, tá na praia, vai ver um sagui, quer fazer contato mais próximo, ou coloca alimento para os animais virem até as suas casas, seus condomínios. Isso tudo a gente está atraindo para perto de casa animais silvestres que não são vacinados. Então, Carol, é preciso que a gente fique atento que todo animal, todo mamífero, ele é suscetível à raiva. E o quão mais próximo nós estamos desses animais e o quanto menos esses animais são expostos à vacinação, maior é o risco do animal estar contaminado e dele transmitir essa doença. Ô Marcos, vamos falar aqui então sobre os principais sinais de alerta da raiva, tanto nos animais, né, ali, porque o que o produtor ou a população deve observar para conseguir agir rápido? Cara, o primeiro ponto, se nós somos proprietários, pecuaristas, assim, em geral, que é boa parte do nosso público, o pecuarista, ele precisa vacinar os seus animais, seus bovinos, os seus equinos, os seus caprinos e ovinos, periodicamente, seja região endêmica, se for uma região endêmica, dos morcegos desmodos rotundos, que é o morcego hematófago, que pode transmitir a raiva com maior incidência, todos podem transmitir, mas esse morcego ele tem hábito de pastejo, ou seja, de sugar o sangue dos animais, ele, se contaminado, ele pode transmitir. Se o indivíduo está em uma região com esse morcego, ele obrigatoriamente tem que vacinar anualmente esses animais. Se ele não estar em se ele não estiver em uma região dessa, se ele não tiver o morcego, ainda assim é prudente que ele faça a vacinação, porque é uma questão de proteção para o seu rebanho e ele próprio. Os proprietários de gatos, principalmente gatos, viu, Carol? De cães, eles precisam manter a vacinação dos seus animais em dia. Os cães, eles ficam mais fechados, mas os gatos são grandes predadores que predam aves, mas podem predar, inclusive, morcegos que podem estar contaminados. Então, o gato, Carol, precisa estar vacinado. Primeiro cuidado, primeiro ponto de atenção de nós, seres humanos, que temos ou convivemos com os animais, é vacinar periodicamente os nossos animais e não colocar alimento para atrair animais silvestres para perto de casa, porque esses a gente sabe que não são vacinados. Pois é, Marcos, e como que a doença ela pode ser transmitida dos animais para os seres humanos? Consegue explicar isso para a gente? Sim, Carol, é pelo contato. A raiva é uma doença que a gente chama é uma neuropatia, ou seja, é uma doença que afeta o sistema nervoso central dos animais. O vírus da raiva ele está presente principalmente na saliva, a gente chama dos humores, ou seja, dos líquidos que estão circulantes nesses animais, principalmente a saliva. Quando esse vírus presente na saliva entra em contato com alguma terminação nervosa, exemplo, pele, Carol, pele de mãos, que é ricamente inervado, face e cabeça. Quando esse vírus entra em contato com alguma terminação nervosa, aí ele já começa um processo de contaminação do novo indivíduo, de multiplicação desse vírus.
E aí, Carol, a manifestação da raiva pode acontecer algumas semanas depois do contato ou anos depois de tido o primeiro contato. Então é por isso muito importante a gente manter os animais vacinados e não fazer contato com animal desconhecido, com animal com qualquer sinal clínico de paralisia ou de fúria, principalmente na questão da boca, lambedura, mordedura. A gente fala muito da mordedura, né, Carol? Mas a lambedura também pode ser um problema, porque ele está passando saliva e a mão pode ter uma microfissura que a gente não percebe. Verdade. E Marcos, o que o produtor rural e quem cuida, né, de animais devem fazer para prevenir a raiva? Quais os meios de prevenção? Tem? Tem, Carol. Mas a única maneira de prevenir, Carol, é vacinar. É preciso vacinar o rebanho. A vacinação precisa ser mantida em dia. É importante consultar a Secretaria de Defesa Agropecuária. Então, um exemplo de uma vacina aí, ó. É importante procurar a Secretaria de Defesa Agropecuária dos estados para observar a prevalência da doença em determinada região. Estando prevalente, a vacinação pode ser determinada de uma vez por ano ou até 2 vezes por ano, a depender do risco dessa região. Se não é uma região endêmica, ainda assim, Carol, eu como médico veterinário, eu tenho recomendado vacinação anual dos rebanhos. O investimento é muito pequeno para uma segurança que não é somente do rebanho, uma segurança para nós também, seres humanos. E aí, no caso, estou falando dos produtores rurais, que vai vacinar os seus bovinos, os seus caprinos, os seus equinos. Mas é preciso vacinar também toda a cachorrada, todos os gatos, todos os mamíferos presentes na fazenda, porque todos são passíveis de serem contaminados com a raiva e de transmitir essa raiva também para nós, seres humanos. É isso, Marcos. Acho que falamos um pouquinho sobre tudo. Algo mais para poder finalizar? De raiva, a recomendação é essa, viu, Carol? Vacinar sempre. Na dúvida, chame um profissional especializado. O médico veterinário é o único profissional capacitado para dar o diagnóstico diferencial sobre a raiva em algum animal suspeito. Boa, bem lembrado isso daí, porque às vezes o pecuarista, o produtor, quer tentar agir ali por conta própria, sendo que às vezes é necessário ter essa ajuda, esse suporte aí de um especialista, de um médico veterinário, né? Marcos, obrigada, Exatamente, viu? Carol. Obrigado, Carol. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.